Meus caros, o tema não poderia me ser mais grato, nenhum tema poderia ser mais grato do que o tema do Santo Rosário. Falarei, portanto, a respeito dele, na medida em que o que há em mim sobre ele de adesão, de devoção e de recordação possa me ajudar. E vamos entrar diretamente no assunto. O fato narrado aqui, e tão bem declamado, de São Domingos, no modo pelo qual ele recebeu a revelação do Rosário, depois como ele entrou na catedral, e depois o terror que as palavras dele espalharam diante dos albigenses, depois como ele rezando foi recuando a tempestade, foi recuando a punição, e por esta forma foi se demonstrando cada vez mais quanto essa devoção era agradável a Nossa Senhora, e com isso foi recuando a heresia albigense. Tudo isso merece um pouco de desenvolvimento a vossos olhos, e vós encontrareis algumas analogias surpreendentes entre aquela situação e aqueles fatos, e os fatos dos dias que correm. Analogias que são para vos incentivar a rezar hoje o Santo Rosário e cada vez mais. Quais são essas analogias? Em primeiro lugar, albigenses. O que vem a ser essa heresia dos albigenses? Para vós, na vossa juventude, ela se perde na noite dos tempos. Se falasse, primeiro se falar do século de São Domingos. Meu Deus, esse São Domingos, que São Domingos é esse? São Domingos de Guzmán. O grande São Domingos de Guzmán, fundador da Ordem Dominicana, uma das grandes ordens religiosas da Igreja, ainda hoje florescendo em alguns países de modo admirável, como por exemplo na Espanha. São Domingos de Guzmán viveu numa época em que a Idade Média estava às voltas com o problema da Revolução. Nós costumamos apresentar o quadro histórico da seguinte maneira: veio a Idade Média, depois, em certo momento, arrebentou a Revolução A, no campo da Revolução A sofística, no campo da Revolução A tendencial, arrebentaram determinadas tendências que deram origem ao protestantismo, à renascença e ao humanismo. Depois, isso frutificou pessimamente, deu origem à Revolução Francesa. E pior ainda, deu origem à Revolução Comunista, e pior ainda, deu origem à Quarta Revolução. Nós temos, então, a impressão de que a história foi um manso lago azul. Pelo menos desde Constantino, quando cessaram as perseguições, até Lutero, quando recomeçaram as perseguições, os luteranos começaram a perseguir os católicos. E que nós tivemos, portanto, mais ou menos 1000 anos de tranquilidade em se construir os belos castelos, as lindas catedrais, em que a humanidade vivia cada vez mais virtuosa, com as ordens religiosas se estendendo, as dioceses se multiplicando, o papado cada vez mais dominando e triunfando pelo mundo, e a cristandade preparada para a grande expansão que ela teve de fato no século XVI. Expansão de que o fruto é este aqui, esta sala cheia de luso-americanos e de ibero-americanos nascidos das navegações. Se não fossem nas navegações, não haveria Brasil, não haveria os países hispanos, tudo isso seria taba de índio por aí por fora, de acordo com o programa da esquerda católica, Dom Casaldáliga e outras coisas que nós bem conhecemos. Bem, na realidade, esse quadro nós não apresentamos assim. Nós declaramos que esse período entre Constantino e Lutero foi um período de grande esplendor para a Igreja, mas nós não damos a ideia do manso lago azul, que entretanto fica no espírito de quem ouve, pela falta de tempo em que estamos, de entrar na narração dos vários fatos que houve entre Constantino, o imperador romano, que cessou as perseguições pagãs contra os cristãos, contra os católicos, e mandou fechar o culto pagão por todo o Império Romano, limpando o Mediterrâneo da gafeira pagã, e começou transformando o Mediterrâneo num lago católico. Até Lutero não houve o manso lago azul. Muitas e muitas vezes o mal que fazia pressentir a revolução, o mal tentou levantar a cabeça. Muitas e muitas vezes, sobre aqueles aspectos, foi preciso esmagá-lo e foi possível esmagá-lo. O que apresentou a crise protestante de novo, a crise do protestantismo, do humanismo e da renascença, o que isso apresentou de novo foi o fato de que os bons só em parte conseguiram esmagar os maus. E que os maus obtiveram uma meia vitória, se transformou
com o curso dos tempos, de uma vitória completa. Mas, na realidade, batalhas houve, e as houve muitíssimas, em que foi necessário esmagar germens de revolução que, afinal, no século XVI explodiram, podiam não ter explodido, porque na história não há nada de fatal. Mas no século XVI, no século XV, ponhamos, se os senhores quiserem estudar meticulosamente a história, podem falar em século XIV, então seria no século XIV, começaram os bons a ser menos bons. E porque os bons foram menos bons, os maus começaram a avançar. Antes disso, os bons foram sempre muito bons. Houve maus e houve péssimos, mas os bons derrotaram o mal. A heresia albigense, cujo nome provém da cidade de Albi, na França, e que se espalhou mais ou menos por toda a Europa, esta heresia era uma heresia oculta e tinha necessidade de ser oculta, porque naquele tempo a igreja perseguia os hereges e não lhes permitia que fizesse propaganda de suas doutrinas. Eles, para fazer propaganda, tinham que fazer por debaixo do tapete. Esta heresia continha uma série de doutrinas, cuja análise eu não vou fazer aqui, mas que eram doutrinas que conduziam a muitas doutrinas modernas. E eu não li, não fiz o estudo com tanto cuidado que eu posso fazer uma afirmação, mas segundo coisas que eu li um pouco por alto, uma famosa Thule-Gesellschaft, Sociedade de Thule, que era uma sociedade secreta, hoje já muito estudada, de que falam todas as revistas históricas, sobre as quais se baseou o nazismo. Ela era, no fundo, uma continuação da doutrina albigense, a tal ponto que quando, na Segunda Guerra Mundial, os exércitos alemães tomaram conta da França, os nazistas foram a Albi e foram nos restos dos albigenses, inclusive núcleos ocultos de albigenses que havia lá, para confraternizar, porque se consideravam sucessores e continuadores dos albigenses. Os senhores podem, por aí, calcular o que representa de força revolucionária essa doutrina e essa seita, para viver tanto tempo, depois de tão esmagada, vivendo a maneira dos bacilos, assim incrustada, pendurada nas coisas, pronta a disseminar-se quando encontrasse um ambiente propício. E os senhores compreendem, portanto, qual era o inimigo que São Domingos encontrou pela frente. Há um nome que não costuma ser mencionado, senão mais parcimoniosamente pelos historiadores, mas que tem uma posição de glória na repressão das heresias dos albigenses. A heresia dos albigenses foi reprimida, antes de tudo, por São Domingos, pela sua grande pregação, pela ordem religiosa dos dominicanos, pelo rosário, do qual nós devemos falar daqui a pouco. Mas é preciso ponderar que ao lado disso houve um homem. Esse homem tinha um coração de fogo, era um herói. A maior parte dos historiadores pretende que ele se excedeu, mas que esmagou, já não digo humano-militar, mas pseudo-militar, os albigenses, armados até os dentes. E o nome desse homem merece, de um nome, modo ou do outro, que não seja encoberto pelo silêncio nesta noite. É Simão de Montfort. Já me passou pela cabeça, mas a coisa parece muito inverossímil, e por isso nunca fiz um estudo a esse respeito. Já me passou pela cabeça se por acaso não haveria uma remota descendência entre Simão de Montfort e Luís Maria Grimond de Montfort. Se houvesse essa descendência, minha alma ficaria alegre. A providência quis se utilizar de dois meios para esmagar os albigenses: o rosário de um santo e a espada de um herói. Recordemos com admiração muitos dos feitos, não digo todos, eu precisaria estudar também isto mais detidamente, mas minha vida de corre-corre não me permite. Muitos dos feitos, pelo menos, da vida do grande Simão de Montfort, inclinemos-nos diante dele e lembremos-nos dessa conjugação entre rosário e espada, feitos para conviver. Brilharam na mesma ocasião e juntos. E o espírito do rosário é um espírito
de façanha, o espírito do homem que porta o gládio com mentalidade católica é um espírito de oração. Não nos esqueçamos disso. E passemos daí para o tema do Rosário, para o tema de São Domingos. São Domingos teve sua parte. São Luís Grigombo de Montfort, Simão de Montfort teve sua parte. O que pensar a respeito da parte de cada um? Em primeiro lugar, que são normalmente partes necessárias. Mas os senhores estudem a situação. São Domingos está rezando. Ele reza 3 dias consecutivos. E pede a Nossa Senhora que quebre a dureza de alma dos albigenses e que os abra para a conversão. Quando ele cai desfalecido, e só quando ele cai desfalecido, Nossa Senhora desaparece. E lhe revela de uma vez o rosário. E o incita à oração e que se ponha na pregação de uma vez. Explica-lhe a razão da grandeza do rosário, da magnificência do rosário, e o lança de uma vez para a ação. Ele vai correndo à catedral. Até há pouco, homem que estava desfalecido. A história não conta que ele tenha sequer comido um pedaço de pão ou tomado um copo de vinho, nada. Ele foi direto para a catedral para pregar. Entra com o fogo de quem acaba de receber uma revelação. Começa a falar e o céu o prestigia. Ameaças de toda ordem para quebrar a servidura daquele povo. Pânico. E o pânico tem um efeito corretivo fenomenal. Há maus que só se reduzem ao bem por meio do pânico. Vinde, filhos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, diz a Escritura, está na introdução da regra de São Bento. Eu vos ensinarei o temor de Deus. Pelo temor de Deus se chega à escala áurea do amor de Deus. São 2 escalas, uma de nobre granito, o temor, e outra de ouro, o amor. Como o temor prepara para o amor? A providência querendo preparar aquelas almas duras para amarem a Deus na palavra inflamada de São Domingos, a providência espalhou o terror. E depois, à medida que São Domingos falava, se fez a mesma coisa do que quando Nosso Senhor mandou que a tempestade se aplacasse. Começou tudo a baixar. E compreenderam que a palavra desse homem era poderosa diante de Deus. E ele era amado de Deus, que Deus lhe dera esse duplo poder de desencadear as punições, mas também de trancar as punições, e de tomar as almas arrependidas, trêmulas e envergonhadas, e trazê-las para o perdão, trazê-las para a contrição, trazê-las para o amor de Deus. E ele o que pregou? Ele pregou o rosário. Começou esse castigo, começou esse episódio lindo da história da igreja, de um modo misterioso, que foi bem narrado aqui. Antes de tudo, os sinos começaram a tocar. E todo mundo via que não havia mão humana acionando esses sinos. E que, portanto, era a mão angélica que acionava. Como o toque do sino é diferente do trovão? Por que quis a providência que o toque do sino fosse anterior à trovada, aos raios e ao pânico? Mostrar que Deus prefere tocar pelo amor. Que ele gostaria de tocar simplesmente fazendo ressoar os sinos melodiosamente, de maneira que as almas verdadeiramente áveis de amar se ajoelhassem e dissessem: Domine peccave, mater misericórdia. Não fizeram. Não fizeram. Então, chegou a vez. Mas Deus foi rápido na punição. Foi terrível e foi rápido na punição. Porque em tudo isso estava Nossa Senhora. E Nossa Senhora que quis este pânico, porque este pânico foi uma graça, e ela é medianeira de todas as graças, ela quis esse pânico. É como a mãe quando castiga. Castiga e castiga na medida do necessário. Mas mal apenas ela vê que o necessário está atingido, ela quer deixar o castigo. É o amor materno. E ela com certeza disse a justiça divina. Disse ao divino filho dela: meu filho, é assim. Eles já estão bem abalados. Agora
eu vou obter de ti mesmo, para Domingos, uma palavra inflamada. E não vai mais ser necessário castigar tanto. Ajudar, meu filho, ajuda, meu filho, ajuda Domingos. São Domingos se levanta e começa a falar. E revela o rosário. E instiga essa gente a rezar o rosário.